A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos e minhas amadas irmãs em Cristo, amém? Aqui quem está falando é a sua irmã Rosimar Lima, da cidade de Bocaina, no estado do Piauí, trazendo mais uma porção bíblica, trazendo mais uma porção da palavra de Deus para a sua vida, para a sua edificação. Amém? E que a doce paz do Espírito Santo de Deus, ela se faça presente na sua casa, na sua vida e na sua família. Amém? E hoje convidando os irmãos a abrir a Bíblia no Novo Testamento, no livro de Hebreus, capítulo de número 12, carta aos Hebreus, que na verdade é carta de Deus para nós. Amém? Aqui na epígrafe diz: perseverança no meio das provações segundo o exemplo de Cristo. Então, meus irmãos, perseverança no meio das provações segundo o exemplo de Cristo. Amém? Capítulo 12, nós vamos estar lendo nos versículos 1 e no 2. Amém? Versículo 1 diz: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado, que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Amém? Glória a Deus. Então, meus irmãos, esta carta aos Hebreus, ela foi escrita em uma época em que aqueles irmãos, eles estavam desanimando, eles estavam passando por momentos difíceis, mas esta carta ajudou eles a se levantarem, a se fortalecerem. Aqui no versículo de número 1 do capítulo 12, o autor diz: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Então, meus irmãos, assim como um atleta, o cristão, ele corre a grande maratona da fé. Se você voltar ao capítulo 11, você vê aqui a galeria dos heróis da fé. Tem vários nomes de homens e mulheres que fizeram a diferença em suas gerações por causa da fé. E naquela época Deus contou com aqueles irmãos ali. E hoje Deus conta comigo e com você. A igreja do Senhor é sal da terra e luz do mundo. E aqui, meus irmãos, ele diz no final do versículo 1: e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Então foi nos proposto uma carreira em que nós não devemos parar. No capítulo 10 de Hebreus, e versículo 28, ele diz: mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Então, mas o justo viverá da fé. Então, meus irmãos, se na Bíblia tivesse ficado tudo bem explicadinho, como era que nós ia viver pela fé, né? Então, a palavra de Deus diz que o justo viverá da fé. E se ele recuar, ou seja, se ele parar, a minha alma não tem prazer nele. Então, se você ler aqui no versículo 1, no início do capítulo 11, aqui tem o significado, a definição do que é fé, quando diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. E no versículo 6 do capítulo 11, ele diz: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe, que é galardoador dos que o buscam. Então, sem fé é impossível
agradar a Deus. Então a nossa fé é para agradar a Deus, não é a nós mesmos, é para agradar a Deus. Ainda que nós tenhamos que desagradar a nós, mas a nossa fé é para agradar a Deus. E aqui, continuando no capítulo 12 de Hebreus, meus irmãos, ele diz: e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Então, como é que a gente corre com paciência, meus irmãos? Correr com paciência é sem desanimar. A carreira cristã não é uma carreira de velocidade de quem chega primeiro, mas a vitória é para aquele que não desiste, que não desanima e para no meio do caminho. A vitória é para quem persevera. A Bíblia diz que nós não somos só vencedores, mas que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Então, na nossa caminhada vai ter lutas. Durante a nossa caminhada, meus irmãos, o inimigo ele vai nos tentar parar. Ele vai soprar no meu ouvido e no teu ouvido, dizendo que não tem mais jeito, vai ficar acusando, tentando nos fazer desanimar, tentando nos parar, tentando parar a obra de Deus, tentando desviar cada um de nós dos caminhos do Senhor. Mas nós somos fortalecidos pela palavra de Deus. No livro de Romanos, capítulo de número 15 e versículo de número 4, diz que tudo que ficou escrito para o nosso ensino. Então, como é que nós vamos continuar, como é que nós vamos permanecer nessa carreira sem parar, sem desanimar, meus irmãos? Aqui no versículo 2 do capítulo 12 de Hebreus, ele diz: olhando para Jesus. Então olhando para Jesus, o nosso foco é Jesus Cristo. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Então Jesus ele suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Então, o autor, meus irmãos, desta carta aos Hebreus, ele alerta aos irmãos ali dizendo: olhe para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Amém? Então, se nós esperássemos por Jesus somente nesta vida, nós seríamos o mais miserável de todos os homens. Mas aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não subiu ao coração, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, para aqueles que esperam nele. Amém? Então que nós venhamos, meus irmãos, louvar a Deus no meio das lutas, que nós venhamos adorar o Senhor, mesmo em meio às provações, mesmo em meio às lutas, porque tem luta, mas também tem vitória, e nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Amém? Então, já acorde de manhã adorando a Deus, louvando o nome do Senhor. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu adorarei
adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Aleluia, glória a Deus. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos, fiquem todos na paz.